Bom dia você que me assiste. Hoje é um dia maravilhoso na presença do Senhor. Desejo a todos vocês uma feliz Páscoa, mas o título da nossa mensagem é Jesus, a nossa Páscoa. Vamos ler Mateus capítulo 28, versículo 18 ao versículo 20, que diz assim: Chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, ou todos os meus mandamentos que tenho passado a vocês. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Estarei convosco e estou convosco em qualquer parte que vocês estiverem, até eu voltar, até eu vos levar para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Maravilhosamente, hoje teremos o sorteio da Bíblia, que será em vídeo, e eu vou publicar logo depois o ganhador da Bíblia. Eu te motivo a ir ao YouTube, na página pr.rivamartins, e fazer o teu comentário. E aí, cada sorteio de uma Bíblia, você estará nele, né? Também, talvez, ganhando uma linda Bíblia de estudos. Bom, hoje temos muito o que falar e vamos falar sobre a verdadeira Páscoa do cristão. Bom, estamos falando nessas datas, né, nossa data, como se hoje fosse domingo de Páscoa, mas sabemos que o nosso calendário é o calendário gregoriano. Foi o Papa 13º que mudou as datas, né? Então nós temos datas de homem no nosso calendário gentílico. São apenas 6 países que não seguem este calendário nosso, né? O restante do mundo segue esse calendário, por ser chamado países católicos, né? País onde o Papa teve influência para mudar essas datas. Então não quer dizer que esta Páscoa que estamos vivendo seja o momento exato de se viver. E também a data não importa. O que importa é a razão que estamos vivendo, porque a Páscoa do judeu já foi semana passada e não nesta semana. Então temos diferença de calendário, mas vamos falar do que estamos vivendo para os gentios, né? Não estamos falando para os outros 6 países, né, incluindo Israel, mas nós não estamos falando nem para a Etiópia, nem para Afeganistão, nem para Irã, nem para a Coreia do Norte e nem para a China. Esses países têm calendários diferentes dos nossos. E podemos falar nisso numa outra época. Bom, Jesus então, nós terminamos dizendo que Jesus entregou o seu espírito, foi sepultado, né? E isto se deu, se formos olhar biblicamente pelo calendário judeu, é diferente do nosso. Então, o sepultamento de Jesus foi na sexta-feira nossa mesmo, mas antes que começasse o sábado do judeu. O sábado judeu começa na sexta-feira ao pôr do sol e termina no nosso sábado, né, ao pôr do sol. Termina o sábado deles e começa então o domingo. Propriamente os judeus, né, que pregavam tantas coisas diferentes e algumas delas mentiras, perseguição, eles então passaram o sábado felizes porque tinham crucificado a Jesus. Acabou o que eles chamavam de impostor no meio deles. Não sabia eles que este momento também, que chamamos de sábado de aleluia, muitos chamam de sábado de aleluia, estava sendo feito festa no céu, porque o plano de Deus foi concluído, e dizemos que muitos ressuscitaram e ficaram ali no sepulcro só aguardando a ressurreição de Jesus, porque ele teria que ressuscitar para aparecer a muitos, mas na morte de Jesus houve aquele tumulto e muitos ressuscitaram e ficaram aguardando no sepulcro. O que acontece? Era um sábado, então, de alegria nos céus e de alegria entre os judeus que pensavam que tinham concluído um plano de matar Jesus e acabou-se a história. Mas não, ele se preocupa logo ao findar do sábado deles em ir para Pilatos e pedir que colocasse escolta lá, lembrando das palavras de Jesus, que Jesus disse que ressuscitaria. Aí o que acontece? Chamando Jesus de enganador. Aquele enganador disse que ia ressuscitar ao 3º dia da sua morte. Então,
coloca escolta lá. E Pilatos fala para ele, vamos lá então, e selam tudo, faz o que vocês quiserem. Eles vão lá e colocam uma corda atravessada na pedra, encosta bem, colocam uma corda atravessada e coloca a argamassa em volta, né, para ficar bem selado, para ninguém mexer ali. E deixa a escolta policial. Só que por a infelicidade deles, né, Jesus ressuscita, como prometeu. É o que acontece, um anjo então desce do céu para dar as boas novas, né, de alegria do evangelho maravilhoso para as mulheres que estavam ali observando tudo. O que acontece então é que os soldados desmaiam com pavor desse anjo que era resplandecente, vestes brancas, que doía a vista, eles desmaiam. Mas por que eles desmaiam? Desmaiam porque essas boas novas não eram para passar para soldados. Essas boas novas eram para que aquelas mulheres fossem avisar os discípulos. Olha, Jesus vai na frente deles para Galiléia, irá encontrá-los lá, vá e avise para eles. Mas se vocês têm dúvida disso, vem e veja que ele ressuscitou dos mortos, ele não está mais aqui, ele vive, aquele que foi sepultado. E elas viram onde Jesus foi sepultado. Então, vendo que Jesus ressuscitou, elas correm para dizer aos discípulos, e quem aparece a elas e a saúda? Jesus, o próprio Jesus. Elas então abraçam os pés de Jesus, o adoram, mas ele diz, olha, não percam tempo, vá lá e avisa os meus discípulos que eu ressuscitei e vou à frente deles para a Galiléia. E o que aconteceu? Jesus então aparece a ele, a Bíblia diz que aparece a mais de 500, vive aquela festa linda ali, né? E Jesus então deixa uma mensagem para eles, dizendo o seguinte, olha, vocês têm a missão de ir por todo mundo e pregar este evangelho, evangelho da morte, evangelho que eu ensinei vocês, evangelho que eu passei para vocês, mandamentos que eu passei para vocês, vão para todo mundo e prega este evangelho, foi o que lemos. E entre as nações vocês vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus nunca desfez do Pai e nunca desfez do Espírito Santo. Então ele disse, olha, a Trindade precisa ser dita quando vocês pregarem o evangelho. A Trindade precisa ser respeitada, amada e honrada enquanto vocês pregarem o evangelho. Mas o porquê da Páscoa? A Páscoa nossa é que Jesus morreu pelo teu pecado e pelo meu e ressuscitou. Não importa se você é católico ou cristão, existem muitas mentiras, porque aqueles soldados que foram dizer ali para os principais sacerdotes o que aconteceu com eles, foram comprados logo depois que as mulheres saíram e dizendo, olha, falam esta mentira aí, dizendo que não, que vocês dormiram e soldado não podia dormir, que ele era executado. Então o que acontece? Ele falhou no serviço dele, mas vocês vão dizer isso aí, que enquanto vocês dormiram, pegaram no sono, foram lá os discípulos, roubaram o corpo, só para dizer que ele ressuscitou. Se porventura vocês forem punidos porque dormiram e não dormiram nada, né? Eles apagaram ali pelo resplendor da glória das vestes daquele anjo, da presença daquele anjo, então eles deram muito dinheiro. Muito, não fala a quantia, mas deram muito dinheiro a esses soldados. Eles receberam e contaram essas mentiras que são contadas até hoje aos judeus. Meu querido e minha querida que me ouve, muitas mentiras por sacerdotes têm sido contadas por você, por padres, pelo Papa, por pastores, tem sido contada a você. Tem sido contada mentira que você pode beber vinho alcoolizado, que você pode viver a sua vida de qualquer forma, que Deus te ama, Ele não te lançará no fogo do inferno. Isso é mentira de Satanás e desses pregadores de meia tigela por aí, desses padres e pastores e até mesmo o Papa, que fala algumas coisas que está fora da Bíblia, que não condiz com a Bíblia. Essa questão de você fazer esse sacrifício aí, de deixar de beber por um tempo, de deixar de comer carne por um tempo, é mentira do diabo. Deus quer em você uma vida santa, Deus quer que você viva para Ele, e é isso que Jesus ensinou aos discípulos: ide e ensinai aquilo que eu ensinei para vocês, a ter uma vida santa diante de Deus. E quando vocês batizá-lo, esse batismo simbolizará, e não é batismo de criança não, aquilo é dedicação de uma criança, mas o batismo, ele tem que ser feito em consciência, a pessoa tem que estar sabendo por que está batizando, e dizendo, como Cristo morreu e foi sepultado, eu também sou agora lançado debaixo das águas, submergido, e depois
eu levantarei para viver uma vida para Cristo e com Cristo, até que ele venha como um bom cristão, como uma pessoa que vai abominar o pecado e vai viver para Deus, na presença de Deus. Então, meu querido e minha querida, não escute esses contos aí para agradar você. Ou você tem uma vida santa e Cristo é verdadeiramente a tua Páscoa, aquele que ressuscitou dos mortos e vai te levar para o céu e vai andar com você todos os dias, todos os momentos da sua vida, segundo por segundo. Ou você vai viver nas mentiras, como contou lá aqueles principais sacerdotes, mandou contar, que os soldados contassem, pagou. Tem muita gente vendendo a verdade de Jesus por mentiras por aí, para agradar você, para atrair a você. E você precisa saber que Jesus é a tua Páscoa, que ele ressuscitou por você, que ele quer você na presença dele, e que se você decidir não caminhar de maneira santa na presença dele, caminhar bebendo do mesmo jeito, amanhã você recomeça a beber, amanhã você recomeça a sua vida de pecado nesta terra, você vai para o fogo do inferno. Deus não tem compromisso com você. Ou você aceita que Jesus é o símbolo da nossa Páscoa, ele é o Cordeiro Pascal, ele morreu por você e morreu por mim para nos levar ao céu, mas ele requer de nós uma vida santa. Ou você aceita isso, ou vai viver uma mentira contada por você, ou contada por outros para você, para que você depois pereça no fogo do inferno por ter sido enganado. Jesus nunca foi impostor, nunca foi enganador, ele foi o enviado de Deus para morrer por mim e por você. E ele ressuscitou, e depois que ressuscitou, aqueles mortos que esperavam um dia em Cristo, que esperava o dia, da manifestação de Jesus, também ressuscitou e ressuscitaram e apareceram a muitos na cidade de Jerusalém. Então esteja ciente disso, a decisão quem faz é você. E agora, depois dessa comemoração da Páscoa? E agora, depois desta mensagem que você está ouvindo? E agora, depois do que você sabe da Bíblia, que você deve ser santo, que não é a semana que é santa, é você que é santo, porque se for olhar pelos calendários, cada um tem um período de comemorar, então, a sua semana santa, mas Deus quer comemorar em você a santidade. Deus quer que você cresça no Senhor e seja novo em Cristo Jesus. Feliz Páscoa para você. Agora eu vou prestar o meu cultinho para sortear a Bíblia, mas eu quero que Deus te abençoe no nome de Jesus, que Deus te encha de graça e de paz, e que Deus te faça tomar uma nova posição em Cristo Jesus. Seja verdadeiramente cristão, sem mentira e sem dolo. Que Deus abençoe você e família, em nome de Jesus, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Um grande abraço meu, pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família, em nome de Jesus.